Helena Sousa nunca imaginou que o seu primeiro passo pela porta da mansão dos Tavares, em Cascais, seria o início de uma espiral de dor e retaliação que consumiria tudo o que restava de inocente na sua vida. Era uma manhã de outono, com o sol filtrando pelas janelas altas, iluminando os mármores frios do hall de entrada, mas o ar estava carregado de um silêncio opressivo, como se a casa soubesse dos segredos que guardava. Helena, com o seu diploma em psicologia infantil escondido na mala, aceitara o emprego como ama da pequena Inês Tavares, de 8 anos, filha do magnata João Tavares, dono de uma império de construção civil que moldava o Skyline de Lisboa. A agência de colocação avisara, 11 amas antes dela tinham desistido em menos de 3 semanas, rotuladas como incapazes de lidar com uma criança impossível. Mas Helena não estava ali por acaso. Ela sabia algo que ninguém mais suspeitava, algo que a consumia por dentro, como um fogo lento que aguardava um momento para explodir. Enquanto João Tavares a recebia na porta, com os olhos cansados de um homem que usava o trabalho para fugir da própria sombra, Helena sentiu o coração apertar-se como uma garra. Ele era mais jovem do que esperava, nos seus 40 anos, com o ar de quem conquistara tudo exceto a paz interior. Senhora Sousa, obrigado por vir. É Inês. Bem, ela é um desafio. A agência deve ter-lhe dito. A voz dele era polida, mas Helena detectou o tremor sutil, o medo disfarçado de autoridade. Ela apertou-lhe a mão, sentindo a frieza da pele dele contra a sua, e pensou na traição que o unia à morte da mulher, Maria Tavares, a mãe de Inês. Maria não morrera apenas de cancro, como o mundo acreditava. Helena sabia a verdade, João trairá como amante, uma secretária ambiciosa chamada Sofia, que o pressionara para um divórcio rápido. As discussões intermináveis, as humilhações em segredo, tinham acelerado a doença de Maria, levando-a a uma overdose de medicação que todos chamaram de acidente. Helena fora amiga íntima de Maria na universidade, partilhando confidências sobre casamentos desfeitos e sonhos traídos. Antes de morrer, Maria sussurrara-lhe, protege a Inês. Ele vai destruí-la como me destruiu. Esse sussurro ecoava agora na mente de Helena, alimentando uma raiva que ela mantinha em silêncio, como um veneno que se infiltra devagar. Subindo as escadas em direção ao quarto de Inês, Helena ouviu os ruídos, móveis a serem arrastados, como se a menina estivesse a erguer barricadas contra o mundo. As paredes do corredor estavam forradas de fotos de família, imagens antigas de Maria sorridente, com os cabelos loiros ao vento nas praias do Algarve, contrastando com as mais recentes, onde João e Inês posavam com sorrisos esforçados, olhos vazios de quem carrega um luto não resolvido. Helena bateu à porta. Vai embora, gritou Inês, a voz infantil carregada de fúria. Helena não recuou. Sou a Helena. Não vim para te obrigar a nada. Só quero dizer olá. Silêncio. Depois, um sussurro, as outras amas mentiam. Diziam que a mamã estava no céu e que eu tinha de ser boa para o papá. Mas eu sei que ele a magoou. As palavras atingiram Helena como uma lâmina. Inês, com os seus olhos castanhos herdados do pai, mas com a delicadeza da mãe, abrira uma fresta na porta. Helena viu a menina vestida num vestido velho de princesa, o quarto transformado num forte de móveis empilhados contra as paredes, deixando o centro vazio, um espaço isolado, protegido de perdas inesperadas. Helena sentou-se no chão, do lado de fora, e começou a falar devagar, como se estivesse a tecer uma teia de confiança. Eu perdi a minha mãe também, Inês. Quando tinha 16 anos. Foi um acidente, mas eu sei o que é sentir que o mundo te traiu. Inês abriu mais a porta, os olhos brilhando de desconfiança. Prova. Toda a gente mente. Helena sentiu a raiva borbulhar por baixo da superfície, não contra a menina, mas contra João, que permitira que a filha carregasse tal peso sozinha. Em vez de confrontar, Helena partilhou uma memória verdadeira. A minha mãe morreu porque o meu pai a traiu. Ele tinha outra mulher, e as brigas destruíram-na. Ela tomou comprimidos a mais, como a tua mamã. Inês gelou, depois explodiu em soluços, atirando um boneco contra a parede. O papá fez o mesmo. Eu ouvi-os a discutir. Ele dizia que queria outra vida. Helena abraçou então, sentindo o corpo frágil tremer, e jurou em silêncio, João pagaria por isso. Não com violência imediata, mas com uma vingança lenta, que o faria desabar do seu pedestal, usando a própria filha como testemunha. Nos dias seguintes, Helena infiltrou-se na rotina da família como uma sombra paciente. João viajava frequentemente para reuniões em Porto ou Madrid, deixando a mansão nas mãos dela. Helena observava Inês de perto. A menina não era mimada, como diziam, era uma vítima de um silêncio tóxico, onde o luto se misturava com a suspeita de traição. Inês tinha ataques de raiva, pintava paredes,
escondia objetos de João, uma vez até ligou para a polícia alegando que a ama raptava. Mas Helena via além. Cada ato era um grito mudo contra o pai que a abandonara emocionalmente. Por que fazer isso? Perguntava Helena calmamente, após um incidente. Inês, encolhida no seu forte de móveis, murmurava, porque ele mentiu. Disse que a mamã foi para o céu, mas eu sei que ele a mandou embora. Helena alimentava essa dúvida devagar, partilhando histórias da amizade com Maria, sem revelar tudo de imediato. A tua mãe confiava em mim. Ela dizia que o teu pai mudara, que o dinheiro tornara frio. Cada conversa aprofundava a ferida, transformando o luto de Inês em raiva direcionada. João, alheio ao plano, começava a confiar em Helena. Você é diferente das outras. A Inês ouve-a. Ele convidava-a para jantares, partilhando confidências sobre o negócio, corrupção em licitações, subornos a políticos locais, tudo o que o tornava rico mas vulnerável à lei portuguesa. Helena anotava mentalmente, gravando conversas discretamente no telemóvel. Mas o custo era alto, ver Inês sofrer. A menina isolava-se mais, recusando-se a falar com o pai, os olhos cheios de uma acusação silenciosa que o desestabilizava. O que se passa com ela? Perguntava João, frustrado. Helena respondia com um sorriso falso, é o luto. Precisa de tempo. Por dentro, sentia o veneno da sua própria traição, usava a criança para atingir o homem, mas cada lágrima de Inês era um corte na sua alma. A tensão acumulava-se como uma tempestade sobre o Tejo. Uma noite, após João regressar de uma viagem com Sofia, a amante agora promovida a assistente pessoal, Inês ouviu-os discutir no escritório. Tu mataste a mamã com as tuas mentiras, gritou Inês, irrompendo no quarto. João empalideceu, tentando acalmá-la, mas Helena interveio, puxando Inês para si. Ela sabe a verdade, João. Sobre ti e a Sofia, sobre como aceleraste a morte da Maria com as tuas infidelidades. O homem negou, mas os olhos traíam-no. Inês, agora armada com as palavras de Helena, virou-se contra ele, eu odeio-te. Vou contar a toda a gente. Helena sentiu um misto de triunfo e horror, a vingança estava a borbulhar, mas a custo da inocência de Inês. Os meses seguintes foram um vórtice de drama. Helena, movida pela dor da perda de Maria, contactou anonimamente jornalistas do Público e da TVI, vazando provas de corrupção de João, ligando-as à sua vida pessoal. Artigos explodiram, Magnata Tavares acusado de fraude e infidelidade que levou à morte da esposa. João perdeu contratos, enfrentou inquéritos da polícia judiciária, o império desmoronando como um castelo de areia. Mas a retaliação não era cor-de-rosa. João, desesperado, contra-atacou, acusando Helena de manipulação, tentando ganhar a custódia total de Inês através de advogados caros. Tu envenenaste a minha filha, gritou ele num confronto na mansão, o rosto contorcido de raiva. Helena, com o coração apertado, respondeu, tu traíste a Maria. Eu só revelei a verdade. Inês, no meio do caos, silenciava-se cada vez mais, os traumas acumulando-se, pesadelos noturnos, recusa em comer, um isolamento que a tornava uma sombra da menina que fora. O clímax veio numa audiência no Tribunal de Sintra, onde Inês foi chamada a testemunhar. Helena, agora exposta como amiga de Maria, via a menina tremer no banco das testemunhas. O papá mentiu. Ele tinha outra mulher e a mamã sofreu por causa dele. As palavras ecoaram na sala fria, destruindo João, condenado por fraude fiscal, perdendo a fortuna e a reputação. Mas a vitória era amarga. Inês, traumatizada pela exposição, foi colocada sob cuidados psicológicos estatais, afastada de Helena por ordem judicial. Tu usaste-me, sussurrou Inês numa última visita, os olhos cheios de uma traição fresca. Helena, sozinha no seu apartamento modesto em Lisboa, sentia o peso da escolha, a vingança curara a dor pela amiga, mas criara novas feridas, um ciclo de silêncio e dor que ecoava como um fado triste. Anos depois, João vivia numa casa modesta no interior, quebrado e arrependido, enquanto Inês crescia numa família adotiva, carregando cicatrizes que a tornavam cautelosa com o amor. Helena, agora terapeuta em Coimbra, ajudava outras crianças, mas cada sessão recordava-lhe o preço. Em LNG que se segue à explosão, a traição que se volta contra quem a perpetua. A vingança não trouxera paz, apenas mais sombras num país onde o sol brilha, mas os corações guardam segredos profundos.